Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte-Sul, falando de Paracambi, Rio de Janeiro, trazendo aí o vídeo para o canal, o vídeo aí de segunda-feira. Hoje tem Vasco, vamos falar de Campeonato Carioca, vamos falar de futebol brasileiro no geral, vamos falar aqui de informações do Vasco da Gama, mas antes de mais nada, peço para vocês deixarem o joinha, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo para várias pessoas aí, seus amigos, parentes, familiares, para impulsionar o canal da plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, o que vocês puderem fazer aí para impulsionar o canal. Eu vou agradecer muito, gente. Olha, já extrapolamos aí a marca de 1000, né? Já está indo para 1040 inscritos, mas as visualizações estão muito baixas, gente. Poxa, me dá uma força, me dá uma moral. O pessoal tá olhando os vídeos curtos, mas os vídeos longos quase ninguém vê. Me dá uma moral aí para eu poder crescer aí com o canal, ter o canal aí bem em evidência aí no YouTube. Eu dependo muito de vocês, pois sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém. Gente, hoje tem Vasco. Olha, deixa eu fazer uma correção e eu peço desculpas a vocês, tá? Primeiro, ontem eu falei no vídeo da noite Vasco e Nova Iguaçu, Vasco e Volta Redonda, menos Vasco e Madureira. Perdão, gente, eu consertei na legenda, eu coloquei Madureira aí na legenda para consertar, mas aí na edição que eu fui ver que eu falei errado, eu não trouxe a minha cola habitual que eu costumo trazer. Ontem também eu não estava muito bem, eu não estava me sentindo bem, estava passando mal, estava enjoado, comecei a ficar esquisito no sábado. Eu não sei se é a minha vesícula, porque eu tinha que operar e não operei, tô protelando isso, tô meio, sei lá, tô meio com medo para mexer nisso daí. E no sábado eu tomei uma cerveja aqui em casa, aí não caiu muito legal, e no domingo eu não acordei muito bem. Então, falei um monte de abobrinha, falei um monte de asneira. Falei também que o Vasco, quando disputou a segunda divisão em 2009, o goleiro era o Thiago. Não era o Thiago. O Thiago caiu com o time, na verdade, né? O goleiro já era o Fernando Praz. Então, olha, me desculpa, tá, gente, pelas informações erradas aqui. E, né, consertando aí meu erro, vamos falar de Vasco, vamos falar de informações sobre o Vasco da Gama. Olha, gente, as informações que eu tenho aqui, né, basicamente, né, sobre o jogo de hoje. O Vasco joga contra o Madureira às 20 horas, em São Januário. Ontem tivemos Fluminense e Botafogo. O Fluminense, acho que se sagrou campeão da Taça Guanabara. Eu, para falar a verdade, eu não trouxe o restante da tabela, eu estou focando mais no jogo, nos jogos do Vasco. Eu sei que tem o jogo do Vasco hoje, tem mais um, né? Campeonato Carioca, vou ser sincero para vocês, cara, Campeonato Carioca para mim já devia ter acabado há muito tempo, já devia ter sido extinto há muito tempo. Então eu não dou muita trela, só tô assistindo os jogos para fazer depois o vídeo aqui e para poder saber o que eu tô falando, que senão fica complicado. Mas Campeonato Carioca, cara, olha, sinceramente, cara, eu não esquento mais a minha cabeça. Mas enfim, hoje tem Vasco e Madureira às 20 horas em São Januário. Uma vitória hoje é essencial, né, para o Vasco se manter aí na briga dos 4, para não ter que depois brigar ali pelo quadrangular ali do rebaixamento, igual o Urubu está arriscado. Apesar de que o Vasco vencendo hoje do Madureira acaba ajudando o Urubu. Eu vou trazer detalhes da tabela do Campeonato Carioca no vídeo de pós-jogo, eu prometo a vocês, tá? Depois que a gente vê o final dessa rodada aí, né, que vai terminar hoje, eu trago aqui mais tarde como é que ficou a tabela, como é que ficaram os jogos, tudo direitinho para vocês. Mas antes de falar de Vasco e Madureira hoje, eu quero falar de Spinelli e de Cuiabano. Olha, o Spinelli, surgiu uma notícia ontem dizendo que o Vasco fez uma proposta aí de mais de 2 milhões de dólares, tá? Cerca de 10,5 milhões de reais. E o Independente Del Valle tinha pedido 5 milhões. Eu apurei uma informação ontem de que o Independente Del Valle tinha feito uma pedida inicial lá atrás de 5 milhões de dólares. Mas o Vasco chegando aí a 2, a quase 3 milhões de dólares aí, parece que o Independente Del Valle aceitaria numa venda definitiva e que não fosse parcelado. O Vasco tentou ali um empréstimo, né,
com obrigação de compra, ou seja, o Vasco abriria mão de um valor agora, cerca de 500 mil dólares iniciais, para até 2027 o Vasco concretizar essa compra definitivamente. Só que não, o Independente Del Valle não quer dessa forma, e o Vasco agora fez uma proposta de mais de 2 milhões de dólares à vista. E agora está aguardando, né? Fizeram uma proposta ontem, domingo, hoje até agora não apareceu nada, não apareceu nenhuma novidade, não apareceu nada de extraordinário, e a gente está aguardando aí as cenas dos próximos capítulos aí sobre o atacante Spinelli do Independente Del Valle, se o clube vai aceitar a proposta do Vasco ou não. Já o cuiabano tem a seguinte configuração. Lembra do Clayton, atacante, né, que o Vasco comprou na época da 777 e foi vendido lá para o Rio Ave? A princípio ele foi por empréstimo, aí o Rio Ave pegou e aceitou ali, né, a opção de compra do jogador, comprou o jogador do Vasco, e parece que o Clayton está se transferindo para o Olympiacos da Grécia. As duas equipes pertencem ao grego Evangelos Marinakis, né? A transação está no valor de 5 milhões de euros, só que o Vasco ele tem direito a 20% desse valor. O Vasco ficou com um percentual do jogador de 20%, e o Vasco pode faturar aí na casa de 1 milhão de euros e pode usar esse valor na transação aí com o lateral esquerdo cuiabano, tá? O Vasco pode incluir o valor no cuiabano, e as informações que vêm da Europa diz que o Vasco avançou e está muito próximo de concretizar a contratação. Tem informações que estão vindo da Europa, apuração aí do Boteco do Amadeu, tá? O Amadeu aí, o Luiz Amadeu aí, que trabalha lá junto com o Leonardo Lacerda, na torcida vascaínos, junto com a apuração aí do Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, dizendo que o cuiabano está muito próximo, né? Diz que avançou e a contratação está no estágio final, e se não tiver intercorrência, tudo caminha aí para um acerto definitivo nas próximas horas, né? Os últimos detalhes ainda estão sendo ajustados aí, para nas próximas horas aí o Vasco informar a contratação do lateral esquerdo cuiabano. Então vamos aguardar, porque é mais uma novela, né? Lembrando mais uma vez que o Vasco pode usar esses 20%, né, do Clayton, esse 1 milhão, cerca de 1 milhão de euros na transação aí, botar no cuiabano. Apesar que 1 milhão de euros, né, cara, no futebol é dinheiro de pinga, né, cara? 1 milhão de euros pode ser muito dinheiro para mim, para você, para simples mortais aqui que tá falando aqui com vocês. Mas, cara, futebol é dinheiro de pinga, 1 milhão de euros. Agora, para vocês verem uma coisa, cara, eu vi tanto torcedor vascaíno querendo esse grego aí para comprar o Vasco, né? Quando começou a surgir aquelas especulações, o grego vai comprar o Vasco vai ser pica das galáxias, vai ter dinheiro pra caralho. A mesma história da 777. O cara, ele é dono do Rio Ave, o cara, ele é dono do Olympiacos e ele é dono do Nottingham Forest. Por isso que o Vasco pode usar esse 1 milhão de euros na transação do cuiabano, porque o Evangelos, ele é dono dos 3 clubes. Então ele está fazendo uma transferência do Clayton, do Rio Ave, que pertence a ele, para o Olympiacos, que também pertence a ele. Quer dizer, é uma transação interna. Agora, você imagina se esse grego compra o Vasco, cara. O que não ia acontecer de jogador da base do Vasco indo lá para fora, para a Grécia, o tempo todo, ou para a Inglaterra, para defender o Nottingham Forest lá na Premier League? Você imagina, o Ryan, filho, já teria, ó, vazado há muito tempo, cara. Há muito tempo. O Vasco não ia segurar o Ryan até agora como segurou, não. Se esse grego compra o Vasco, o Ryan já estaria no Nottingham Forest há muito tempo. Mas há muito tempo. Então, o pessoal tem que ter noção, tem que pensar direitinho antes de querer aí que o Vasco seja vendido para qualquer um, para qualquer aventureiro, principalmente lá de fora, cara. Principalmente lá de fora, que eles vão pensar primeiro no bolso deles,
no dinheiro que eles vão ganhar com transações de jogadores, nos ativos que vão pertencer a eles lá da base do Vasco da Gama. Eles vão pensar nisso primeiro, para depois pensar na parte desportiva do clube. Vocês podem ter certeza disso, tá? Então, muita calma com esse negócio de venda de SAF, porque é muito complicado. Ninguém vai querer comprar o Vasco, cara, para brincar de empresário e querer ver o Vasco ganhando tudo e, porra, cara, só o Pedrinho BH lá no Cruzeiro é que faz isso, porque ele é torcedor fanático do Cruzeiro, o cara tem dinheiro pra caralho e o cara resolveu brincar de empresário de futebol. Resolveu brincar de dirigente de futebol, na verdade, né? Então, é o único que eu vejo fazendo isso lá, o Pedrinho BH no Cruzeiro. O resto, meu amigo, esquece. Até o Botafogo aí com o Texto mesmo, ó. Olha o que está acontecendo com o Botafogo. Então, tomei muito cuidado com isso daí. Agora vamos falar do jogo de hoje, da partida de hoje. Olha, o Vasco pode vir com um time misto, tá? A partida de hoje. Detalhe que GB, Matheus França, Coutinho e Alan Saldívia foram preservados, não foram relacionados para essa partida. Eu creio que o GB é para aprimorar a forma física e o Matheus França também. Já o Coutinho e o Saldívia, eu acho que o Saldívia vai ganhar status de titular nessa equipe, tá? Então ele está sendo preservado aí para a partida aí contra a Chapecoense. Parece que o Diniz vai dar chance pro Alan Saldívia aí na zaga do Vasco. O Coutinho já tem o status de titular, já que o Fernando Diniz não sai nunca, né? Apesar de que no atual elenco do Vasco, cara, poucos ali têm status de titular. Na minha opinião, acho que o único que tem status de titular no momento é o Léo Jardim. Quem tinha status de titular antes era o Ryan. Aquele ali não podia sair de jeito nenhum. A Ryan foi embora. Então, para mim é o Léo Jardim, porque o Fusato ainda não dá para você cravar que o Fusato poderia barrar o Léo Jardim. Agora o resto, a dupla de zaga, Cuesta, Robert Renan. Robert Renan tem falhado pra caramba. O Cuesta também não tá aquelas coisas todas. Piton, então, nem se fala. Piton já teria que ir pro banco já há muito tempo, né? PH, o futebol dele caiu depois que ele foi convocado da seleção brasileira. Eu acho que o Thiago Mendes e o Cauã Barros que, de repente, ali que seria difícil de bancar eles ali, né? Porque não tem ninguém ali, vai botar quem? Vai botar o Hugo Moura? Difícil. Coutinho, para mim, teria que estar no banco. Coutinho, tá? Agora, já ali no ataque ali, Nuno Moreira, Andrés Gomes e o GB, que no caso, né, no momento é o que temos, né? Apesar que Brenner e Nestroza vão para o jogo hoje, estão relacionados. Então, assim, Brenner e Nestroza, titularidade certa. Agora, Nuno Gomes também. Nuno Gomes ou Coutinho. Um dos dois, tá? Daí você vai escolher aí no par ou ímpar qual dos dois que vai jogar. E o Andrés Gomes ali, que também tem um lugar cativo ali no ataque. O resto, meu irmão, é tudo discutível. É tudo discutível. Então, o Vasco deve vir com a seguinte escalação hoje, tá? Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan e o João Vitor, o garoto da base aí na lateral esquerda, Hugo Moura no meio, Tietê e JP. No ataque, Andrés Gomes, Andrei Fernandes e Rojas. Cara, ele tá colocando o Rojas como atacante, cara. Aí depois vocês não querem que fale mal do Diniz. Aí depois os grupos de WhatsApp que eu participo lá, quando você fala mal do Diniz, o cara, a culpa não é do Diniz, a culpa é do jogador que não tá jogando porra nenhuma. Cara, o cara escala jogador fora de posição, cara. O cara tá contando o Rojas como centroavante. O Rojas é camisa 10, cara. O Rojas é pra jogar no meio. Camisa 10, cara. Porra, olha aqui, cara. Pera aí. Me perdi aqui. Andrei Fernandes. Ó, Andrés Gomes, Andrés Fernandes, Andrei Fernandes e Rojas. Cara, que ataque é esse, cara? Andrei Fernandes também joga no meio campo, cara. É mais meio atacante. Olha, cara, enfim. Bom, vamos ver que merda que vai dar. E Nestroza e Brenner devem entrar no segundo tempo, com certeza, fazendo a estreia deles, né? O Madureira vem com a seguinte escalação. Neguete no gol, Júlio César, Marcão, Jean, Julião, João Fubá, Juninho,
Rodrigo Lindoso, acho que é aquele ex-Botafogo, Everton, Jacó e Ricardo Oliveira, o técnico Toninho Andrade. A transmissão vai ser por conta aí do Sport TV, Premier e da GE TV também. A arbitragem aí, o árbitro do jogo vai ser o Lucas Coelho Santos, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. E auxiliar 2, Rafael Claros, é isso? Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis, acho que é Carlos, eu escrevi errado. E o VAR vai ficar por conta do Patrício Wallace Correia Maia, é o tal do Patrício Maia, meu Deus do céu, aquele cara do VAR, tal do Patrício. Esse Patrício Maia tem um histórico muito bom com o Vasco, para dizer o contrário. Então, pessoal, as informações são essas aí, a partida de hoje, Vasco e Madureira, às 20 horas aí em São Januário. Vamos ver o que vai dar. A vitória do Vasco hoje é de suma importância, tá? De suma importância aí para o Vasco se garantir na briga aí para passar para as quartas de final, né? Do Campeonato Carioca. O Vasco tem que vencer hoje. Talvez teremos aí a estreia do Nestroso e do Brenner. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer na partida de hoje. Fique com Deus, saudações vascaínas, tenha uma segunda-feira abençoada. E eu fui.